Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao A Notícia de Frente desta quinta-feira, dia 29 de abril. Quinta-feira, um dos dias mais preferidos de Lúcio Sós. Bom dia, Verdade. Lúcio. Mas aí, como é? Bom dia. Nesta quinta-feira, não consigo falar como você. Bom dia, Nayara não Moura. teve afinação. Exatamente. Bom dia, Bom professor dia. Haroldo Arruda. E bom dia a você que nos honra com a sua companhia. Meu agudo, né, Haroldo? Bom dia. Isso aí. Bom dia, Nayara. Bom dia, Lúcio. Bom dia a todos os nossos queridos telespectadores. Quinta-feira já, hein? Opa! Quinta-feira já. Uma excelente quinta-feira a todos. Excelente quinta-feira e aqui o programa recheado de informações para você. Participe, seja também um dos nossos comentaristas. Então vamos lá para a notícia? Vamos começar a notícia de frente de hoje, indo ao vivo, começar com o repórter João Fernandes, que vai trazer informações para a gente sobre o novo decreto que foi assinado pelo prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro. Vamos então com o João. Bom dia, João, tudo bem? Explica para a gente o decreto. Oi, Nayara, bom dia para você, Lúcio, Haroldo, para quem está em casa também, uma ótima quase sexta, né? Quinta-feira, quase sexta, então anima aí, força, que daqui a pouco já é sexta-feira, né? Pois é, esse novo decreto foi assinado ontem pelo prefeito Emanuel Pinheiro, foi assinado ontem e será publicado hoje. E diz o seguinte, autoriza o funcionamento do comércio no dia 1º de maio. Dia 1º de maio, todo mundo sabe, é o dia do trabalhador. Portanto, esse novo decreto foi assinado ontem, aqui mesmo, na Prefeitura, no Palácio Alencastro, pelo prefeito Emanuel Pinheiro, será publicado hoje. Diz que autorizando, na verdade, o funcionamento do comércio no feriado, né, no dia 1º de maio. Só que esse funcionamento, ele terá de seguir o horário que é colocado atualmente, o horário que funciona atualmente, que compreende das 5 da manhã até as 10 horas da noite. E o toque de recolher ele vai continuar valendo da mesma forma, das 23 horas, ou seja, das 11 horas da noite até as 5 da manhã. Então isso tem que continuar sendo cumprido. Vai ser autorizado o funcionamento no dia 1º de maio, mas o horário de funcionamento agora terá de ser cumprido. Segundo o prefeito, não é, as perdas acumuladas pelo setor produtivo ao longo da pandemia, e ele vê também que essa liberação para o funcionamento acaba ajudando, né, a atividade econômica, estimulando a atividade econômica. Abrindo aspas aqui, como prefeito da capital, sou sensível às necessidades da população e às demandas dos setores produtivos, que têm acumulado perdas ao longo desses meses de pandemia. As medidas tomadas pelo município visam restabelecer de forma segura as atividades econômicas, para que todos possamos retornar às nossas vidas da melhor maneira possível, fecha aspas, segundo o prefeito Emanuel Pinheiro. Ainda segundo esse decreto, de acordo com esse novo decreto, um trecho dessa normativa, ela diz o seguinte, que tratava, né, do retorno da volta às aulas. Essa volta também foi alterada. Na primeira norma, o retorno das unidades de ensino públicas estava previsto para o dia 3 de maio. Aí, diante da pandemia, a gente continua ainda num momento complicado, embora daqui a pouco eu vou falar sobre isso, os números estão caindo e também a ocupação de leito. Daqui a pouco, na próxima entrada, eu vou explicar isso. Mas, pelo risco ainda de contaminação, o prefeito decidiu, portanto, adiar, né, esse retorno. Ele prorrogou ainda mais esse retorno da volta às aulas, ainda continua o sistema híbrido, portanto, as aulas elas não vão retornar mais no dia 3 de maio, mas sim, esse prazo ele foi prorrogado para o dia 31 de maio. 31 de maio, então, a volta às aulas, a programação, a previsão. Por enquanto, a gente sabe que isso pode mudar de acordo com a pandemia. Segundo a executiva, existe uma preocupação em torno do retorno presidencial das atividades educacionais, por tratar-se de um segmento que movimenta um grande número de pessoas. Portanto, a Prefeitura vai ficar atenta às orientações técnicas para saber se pode retornar essas aulas presenciais ou não. Mas, por enquanto, não é? O retorno no dia 3 de maio está suspenso. As aulas, então, estão programadas para retornarem no dia 31 de maio. Para finalizar, eu sei que vocês vão falar sobre isso, viu? Nayara, Lúcio e também o professor Haroldo. Eu sei que vocês vão falar sobre isso, mas antes... Ah, que pena, olha só, ela estava tão linda
ela estava tão linda aqui no nosso céu. Agora a lua, chegou uma nuvem esbranquiçada ali, acabou escondendo a lua. É uma pena, a gente está vivendo a lua nova. Na segunda-feira teve a lua rosa, né? Ficou linda aqui no céu do Mato Grosso. Agora deu uma escondida, infelizmente a nuvem entrou, estava bem azulzinha, mas está ali, ó, o registro da lua. A gente está vivendo a lua nova. Volto com você, Nayara. Obrigada, João. Mas dá para ver um pouquinho ali a lua entre as nuvens. Obrigada pelas suas informações. Nublado, podia estar friozinho, mais E no friozinho, início né? da semana nós tivemos o quê? A superlua, não foi isso? Foi. Né? Junto com frio glacial. O frio glacial. Né? Frio gaziel. Pelo visto você não gosta de lua, não é, Nayara? Eu gosto. Gosta? Gosto. Ah, sim. Gosto. Mas hoje eu sou mais do dia. Ah, sim, muito Já bem. fui mais à noite, agora eu sou mais Não, por favor, não. Não. Hã? Deixa Melhor pra não lá, falar. né? Melhor Deixa não pra falar. lá, melhor deixar pra lá. Vamos então comentar, né, um pouquinho esse decreto que foi assinado pelo prefeito Emanuel Pinheiro, só lembrando que a gente está vendo uma diminuição dos casos aqui na capital, na região metropolitana, mas tem muitas cidades também que estão com os índices lá em cima, aqui em Mato Por Grosso, enquanto, né? sim. Existe aquela expectativa ruim de falta de vacina, que ainda existe, né? A cada 4 municípios, 4 cidades no Brasil, 3 estão sem vacina. Existe uma expectativa de nós recebermos vacina amanhã, sexta-feira, 75 mil doses de AstraZeneca, mais 1.900, 2.000 doses da Coronavac e Sinovac. Né? Mas essa decisão do prefeito Emanuel Pinheiro eu acho que é bastante salutar, principalmente considerando a questão econômica. Você abrir o mercado, né? Você dar oportunidade para que realmente as pessoas possam trabalhar no feriado do dia 1º de maio é uma boa opção. O comércio precisa retomar as suas atividades, o empresário precisa retomar as suas atividades, né? Nós precisamos aquecer o comércio o mais rápido possível. E não tem como você aquecer o comércio se você não dá oportunidade para que as pessoas possam circular e possam consumir, né? E eu acho que o caminho é esse agora, mantendo, sobretudo, as medidas de biossegurança, que é o mais importante daqui para frente. E por falar em comércio, tem uma informação importante, né? O prefeito disse que o comércio pode abrir no feriado, não é isso? E eu quero falar não de abertura, mas de reabertura, né? Estão reabrindo a pizzaria lá na Câmara Municipal de Cuiabá, não é isso? Já estão lá colocando no forno uma enorme pizza sobre esta vergonha, ou melhor, esta pouca vergonha, né? Esse novo escândalo da saúde dos medicamentos vencidos, né? A base do prefeito Emanuel Pinheiro, né? A oposição já denunciou, fez uma manobra e aí os vereadores que apoiam o Palácio Alencastro abriram uma CPI. Eles que ficaram caladinhos, em silêncio, quando os vereadores da oposição fizeram a denúncia, agora querem uma CPI para apurar os medicamentos vencidos. Não muda, né? Não muda a Câmara Municipal de Cuiabá. E é o seguinte, tem esta grande pizza já colocada no forno, né? Para tentar esconder as coisas. Essa é a verdade. Esta é a verdade, não é isso? Até aqui, o prefeito Emanuel Pinheiro, eu já falei isso ontem, eu vou repetir, ele continua no mais absoluto silêncio sobre aquela montanha de medicamentos que perderam o prazo de validade. Mas, e Lúcio, o seguinte, olha, tem que se calcular o prejuízo que aquilo causou. Além do seguinte, além do sofrimento, né, para as pessoas que precisam da saúde pública, vão lá e não encontram remédio, né? Faltava até dipirona, se perdeu dipirona lá pelo prazo de validade. O kit de insumos de intubação, né? Isso Bom, não grave. sei se tinha isso lá. Tinha Tinha também. Sim, e pessoas precisando. Isso é o pior, mas a pergunta que eu lhe faço é a seguinte, que eu acho que é muito importante. Nessa CPI, criar uma CPI, ela é fundamental num momento como esse, por conta exatamente desse escândalo, que é um escândalo nacional. Inclusive, teve repercussão nacional, essa coisa dos medicamentos vencidos aqui em Cuiabá. Mas dentro da formação desta CPI não tem nenhum daqueles vereadores que desvelaram a denúncia daquela turma toda, Michele Alencar, Diego Guimarães. Quem criou a CPI,
quem criou a CPI... Não tem ninguém ali? Foi a bancada que dá apoio ao prefeito Emanuel Pinheiro, né? Mas quem denunciou, quem fez a denúncia, foram os vereadores de oposição, que devem responder. Pelo menos a prefeitura disse que ia tomar providências legais contra a invasão. E não houve invasão coisíssima nenhuma. Não teve invasão, não. Aliás, a prefeitura deve até recuar nisso, porque tem como se provar que não houve invasão, né? Os vereadores de oposição têm como provar. Na verdade, o Executivo não gosta de ser fiscalizado. Não, é proibido fiscalizar proibido aqui em Cuiabá. fiscalizar. É proibido fiscalizar. Teve aquela CPI da saúde lá atrás, né? No mandato anterior do prefeito Emanuel Pinheiro, né? Foi apontado lá um cabidaço de empregos, Foi apontado também que vereadores da base de sustentação loteavam as unidades de saúde, ou seja, o cidadão era bem atendido desde que ele batesse continência para o vereador que mandava nas unidades de saúde. Pelo menos essas foram as denúncias feitas lá na CPI da saúde. É isso? A CPI que resultou depois no quê? Na Operação Sangria, não foi isso? A Operação Sangria utilizou como base as informações dessa CPI da saúde. Tanto é que tentaram de todas as formas lá caçar o vereador Abílio Júnior. E precisa deixar muito claro também o seguinte: uma vez que alguns vereadores, né, foram legitimados por parte da população para que a população seja representada dentro da Câmara de Vereadores de Cuiabá, um vereador que é conivente com crime contra a população cuiabana como esse, né, e não são poucos, são vários, eles maquilam, de certa forma, a questão da CPI, mas por trás é apenas um teatro para poder atender aí as vontades do Executivo, ou seja, botar pano quente e não dar absolutamente nada, ou se ter mais uma vez uma pizza, né, com relação a uma denúncia grave como essa. Se você que votou nesse vereador que é conivente com um crime como esse, você é tão cruel quanto ele, porque você está sendo conivente com um crime. Né? Então isso é muito importante a população, mas agora já sabem e precisam cobrar esse vereador. No futuro, precisam cobrar esse vereador no futuro. Eles terão a resposta. Tá entendendo? Quer dizer, por exemplo, eu tenho um vereador que eu votei e eu vi o comportamento dele e mandei uma mensagem para ele: se você ficar quieto com relação a essa coisa da CPI, não se posicionar, entendeu? Você nunca mais terá meu voto, falei para ele. Eu mandei para ele, olha que é meu amigo pessoal. Porque eu acho que o seu vereador, como ele foi legitimado, você precisa cobrar do vereador. Dizer, olha, você precisa, não é atender vontade de prefeito, não. Por mais que seja aliado, ele tenha que fazer uma posição ferrenha e cobrar, porque isso é um crime. E você, enquanto cidadão, você deve cobrar o seu direito, você deve cobrar o seu vereador, para que ele se posicione de forma correta e ética e moral em cima de um crime como esse. Até porque a resposta veio para muitos em 2018, 2020, no ano passado. Teve vereador aí, e olha que a gente estava na pandemia, não podia fazer aquele corpo a corpo. Teve vereador que mesmo assim foi aos bairros, quando entrou em alguns bairros, levou ovada. Vereador que não se elegeu. Ovo, tomate podre. Não, tomate não gastaram, não, estava muito caro. Estava muito caro o tomate. O ovo estava um pouquinho mais barato, aí podia gastar. O tomate. Esse daí é o quê? Aqueles que foram chamados de... os famosos... paus mandados, será? Deve ser isso, né? Deve ser essa turma aí, não é? Que depois levou a lição lá nas urnas, né? Depois levou a lição nas urnas, né? Num desempenho vergonhoso, né? Mas o seguinte, é ridículo, rapaz. Mas o seguinte, o eleitor fez justiça. Né? O eleitor fez, não com todos, não com todos. A gente sabe também o que acontece com alguns ali, mas né? Mas com uma parte foi feita justiça. E eu acho ridículo. Tiveram que colher uma derrota fragorosa nas urnas, né? O seguinte, foi o recado: olha, você está sendo derrotado pelas atitudes mesquinhas e vergonhosas que você patrocinou. E esses vereadores que estão aí deviam pensar muito bem nessa questão. E aí, só para complementar aqui, ó, a vereadora Maísa Leão, que foi uma das denunciantes aí desses medicamentos, dessa vergonha desses medicamentos vencidos, ela admite a possibilidade aí de que pode ter aí judicialização nessa CPI, que é o seguinte: até aqui todas as indicações são de uma CPI
de faz de conta. Porque é o seguinte, os vereadores da situação não tinham se interessado pela denúncia, né? Aí o seguinte, viram que a oposição iria avançar na fiscalização, aí eles entraram lá com um pedido de CPI, não é isso? Né? Então, de novo o seguinte, não mudou nada na Câmara Municipal de Cuiabá. Continua sendo o puxadinho vergonhoso do Palácio Alencastro. E tem tudo para continuar sendo a Casa dos Horrores, né? Eles não gostam que se fale isso, mas tem tudo para continuar sendo a Casa dos Horrores. Eles não querem resgatar a credibilidade da instituição, coisíssima nenhuma. Eles estão pensando neles. Exatamente. Né? Eles não estão em defesa da sociedade, eles estão em defesa dos próprios interesses, não é isso? Eles estão em defesa de cargos, né? De verbas. Né? Por isso que esse é o foco dos vereadores. É por isso que eu sempre digo que é ridículo, Lúcio. É ridículo um político se posicionar dessa forma. É de uma fraqueza de princípios e de valores fora do comum. Fora do comum, sabe? Ele desvela, sobretudo, uma fraqueza moral gigantesca perante a sociedade. E ele faz isso com a maior naturalidade possível, fica lambendo o prefeito. Sabe, são políticos inúteis, medíocres, que ficam lambendo o prefeito. Deputados ficam lambendo o governador como se tivessem um grande favor do prefeito. São vassalos, vassalos. É ridículo, né? rapaz. É ridículo. Você entende? Ridículo. Porque eu sou aliado, tem que ficar lambendo o governador. Que nada, rapaz. Você foi eleito pela população mato-grossense. Você foi eleito pela população cuiabana. Você tem que ter o dever de representar essa sociedade. Ir contra o executivo quando o executivo, de certa forma, está rompendo com a vontade ou quebrando a possibilidade de se resolver uma mazela da sociedade. É isso que você precisa fazer e não ficar ouvindo, né? Ficar seguindo, lambendo, igual um cachorrinho prefeito, igual um cachorrinho governador do estado de Mato Grosso. Isso é ridículo. Enquanto nós tivermos políticos desta estirpe, que nós temos e não são poucos, né? Nós nunca vamos ter uma sociedade, políticos que olham, sobretudo, para a sociedade, para a necessidade da sociedade. E vão ficar com o rabo deste tamanho, dando volta, independente de executivo. Eles já deram uma amostra essa semana do que vai ser essa CPI. Na ida lá na Câmara, da secretária municipal de saúde, né? Eles blindaram a secretária municipal de saúde, né? Para quê? Por quê? Para que os vereadores da oposição que fizeram a denúncia não se aprofundassem nos questionamentos que foram feitos à secretária. Até aqui, a informação mais objetiva que eu vi foi que, olha, desde outubro de 2020 foi pedida uma averiguação sobre medicamentos que poderiam vencer, piriri e pororó. Nada além disso. Fora a ameaça, né, de querer tomar medidas legais contra os vereadores que foram lá e denunciaram os medicamentos vencidos e aí falaram em invasão, né? É aquilo que a gente falou aqui. Sim. Continua sendo proibido fiscalizar a Prefeitura de Cuiabá, né? Eles querem deixar a coisa bem escondida, lá embaixo do tapete, para ninguém fique sabendo de nada, não é isso? Aí tem essas denúncias, aí quando essas denúncias aparecem, bate o maior desespero. Aí os vereadores que apoiam a Prefeitura de Cuiabá vão lá e montam uma CPI, né? Uma CPI do faz de conta, né? Uma CPI idealizada por aqueles que ficam cultuando o puxadinho do Palácio Alencastro. Exatamente. Certo. Bom, muita gente participando aqui. Muita gente, enfim, elogiando os comentários. Deixa eu colocar aqui a participação de algumas pessoas. Olha, eu sou diabético e não dão fita para medir. Remédio para diabetes e pressão tá difícil de achar. É o Valdeci do Dom Aquino. Bom dia. Daqui a pouco eu falo do IPVA. Nunca, na gestão anterior, minha mãe pegava insulina e seringas para diabetes. Nunca mais consegui pegar depois que Emanuel assumiu. É o Marcelo Ferreira. Essa questão da diabetes é séria. Muita gente que tem dificuldade. Não é barato, gente. Insulina, fita para diabetes, medidor. São equipamentos, são itens caros para quem precisa fazer o controle diário. Sim, a população precisa entender a profundidade desse crime que foi cometido contra Cuiabá, contra
Cuiabá, né, com relação aos medicamentos vencidos. Você se lembra que nós diariamente, aqui no Notícia de Frente, no Cidade Alerta, no Balanço Geral com o Alexandre Mota, né, no Jornal do Meio Dia com o Lúcio e com a Nayara, nós damos diariamente aqui o número de mortes. 112, 84, 75, 20 e poucos, 35. Pois é, algumas dessas mortes provavelmente ocorreram por conta exatamente por falta de medicamentos, por falta de insumos. Esses insumos que estavam vencidos lá, insumos do kit de intubação, remédios de alto custo que provavelmente poderiam evitar a morte de uma série de pessoas. Então você vê a profundidade disso. E a população não pode ser conivente com uma coisa como essa, porque é um crime. E nós não podemos deixar uma CPI teatro tomar conta. Está entendendo, Lúcio? Sabe? Teatro, só para dizer que está acontecendo. A população precisa se mobilizar também. Não pode perder a capacidade de indignação, porque senão aí realmente vira o caos. Porque daqui a pouco, né, não vai mais aquela pessoa desconhecida que morreu e foi embora por conta de medicamento vencido, por conta da falta de medicamento. É o seu pai, é a sua mãe, é o seu primo, sua prima, sua tia, que não tem medicamento e infelizmente vai a óbito por conta da irresponsabilidade dos nossos governantes. Essa é a realidade. Olha só mais essas participações. Bom dia, bancada. Por isso que alguns vereadores estarão trabalhando como segurança do prefeito nas entrevistas que ele dá. Aparece atrás, sabe? Tipo segurança, Lúcio e Haroldo. Aí tem mais gente, só rapidinho. O Mário fala o seguinte: uma vergonha ver policiais eleitos e que estão passando pano, né? Joelson e Vidal, diz aqui o Márcio Sérgio do CPA. Pois é, e o Haroldo falou agora há pouco aí do teatro desta CPI, né? E quando ele falou teatro, eu me lembrei aqui de duas passagens relativas à Câmara Municipal de Cuiabá. Não foi agora, mas não faz tanto tempo assim. Teve um presidente da Câmara que, quando foi pressionado, ele falou assim: olha, espera aí, lá são 25 artistas, né? Aí o seguinte, aí teve uma ação na Justiça e o desembargador fez uma comparação, né? Olha, o plenário dessa Câmara aí é muito parecido com um picadeiro, né? Um picadeiro, né? Só que o seguinte, muitas coisas que já foram feitas lá na Câmara, né, falando em picadeiro, é para fazer de palhaços os cidadãos. Não, é isso. Eles tentam enganar a sociedade. Vamos esperar. Eu não quero afirmar aqui categoricamente, né? Eu tenho muitas dúvidas, muitas suspeitas que isso daqui novamente é mais uma armação, é mais uma manobra dos vereadores, né, que transformam essa Câmara em puxadinho do Palácio Alencastro. Mas eu vou esperar, né? Mas eu tenho quase que certeza absoluta que isso daqui, de novo, é para colocar a sujeira embaixo do tapete. Pois é, isso do ponto de vista da democracia. Não, e os telespectadores aí, ó, eles estão indo na mesma linha. Mesma linha. Eles não acreditam. Não acreditam. A Câmara é desacreditada. Mas por quê? Pelas atitudes dos vereadores, né? Pelas atitudes dos vereadores, que querem fazer o que você falou aí agora há pouco. É ficar lambendo o chefe. Lambendo o chefe. Lambendo o chefe. Sendo vassalos, né? Eles ficam o quê? De cócoras, ajoelhados, não é isso? Ao invés de se levantar e sair em defesa da sociedade. Pois é, aí o pessoal está falando aqui, ó, deixa eu colocar mais umas participações. Bom dia, bancada. Nayara nunca lê, é porque chega muito, eu vou ler. Mas quem sabe, só acho que o povo poderia pagar essa conta assim, afinal eles quiseram reeleger o mesmo Barrabás agora que tome água com açúcar. É o Rony do Jardim Leblon. Agora tem uma interessante aqui, ó. Gostaria que vocês questionassem o vereador Luiz Fernando sobre o posicionamento dele em relação ao assunto medicamentos. Afinal, ele prometeu em campanha curar Cuiabá. O que eu falo para o nosso telespectador? Vamos sim questionar, mas você, principalmente você que votou, você que não votou também, tem o direito, você é cidadão, paga os seus impostos aqui na cidade, vai lá na rede social do vereador, escreve lá, e aí, vereador, o senhor vai curar Cuiabá? O que o senhor vai fazer em relação a isso? Vai na rede social, eles todos têm Instagram, Facebook, vai lá, deixa o recado, não precisa xingar não, sabe? Mas pergunta, e aí? Eu estou aqui acompanhando, vê se o senhor vai fazer alguma coisa durante essa CPI realmente em prol da sociedade. Deixa o recado, eles precisam ver
que a sociedade está ali acompanhando e não está aprovando o que estão fazendo. Exatamente. A população também precisa ser mais participativa, né? Para que realmente... Às vezes não sabe um caminho, não sabe o caminho. Fazer. É diferente, vezes, né? Sim, fica isolada muitas vezes, né? Mas essa questão do executivo não querer ser fiscalizado, isso é um erro crasso e geralmente são de gestões que têm problema. Olha, porque gestão que não tem problema nenhum de fiscalização por parte da Câmara de Vereadores. Só uma informação em PVA, gente, eu estou em contato aqui com a Cefaz, com a assessoria de imprensa, porque o que a gente tem do IPVA? Que só depois que for publicada a normativa é que a gente vai ter as regras definidas, principalmente em relação aos motoristas de aplicativo. Eu estou aqui já pedindo informações, assim que eu tiver eu trago o pessoal que está me perguntando sobre o IPVA, tá bom? E o Tribunal de Contas de Mato Grosso criou uma secretaria que será ocupada pelo ex-deputado Carlos Brito. Quem traz os detalhes para a gente é a repórter Luciana Gavilha. O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso, Guilherme Maluf, esteve presente na Assembleia Legislativa. Ele se reuniu com os parlamentares que pertencem ao Colégio de Líderes. Ele veio apresentar o ex-deputado Carlos Brito, que vai assumir uma nova secretaria no TCE, a ASPAR. É a Secretaria de Apoio Parlamentar ou Assessoria Parlamentar. De acordo com Guilherme Maluf, seria de extrema importância essa secretaria para poder intermediar os diálogos técnicos e institucionais entre o Tribunal de Contas e a Assembleia Legislativa. A implementação é imediata. Obviamente ainda nós não temos a operação disso, porque está começando agora, mas o deputado Carlos Brito, o ex-deputado Carlos Brito, ao assumir esse cargo da ASPAR, ele vai implementar isso, vai editar as normativas e, sobretudo, nós vamos fazer uma capacitação de todos os servidores da Assembleia para também poder entender esse novo procedimento. Na prática, a Secretaria visa a integração do Tribunal de Contas com a Assembleia, facilitando essa aproximação, trazendo informações sobre o corpo técnico do Tribunal de Contas. Nós produzimos lá inúmeras auditorias e com informações importantíssimas para que os deputados possam elaborar políticas públicas. Então, dessa forma, nós vamos, obviamente, com tudo isso, melhorar a qualidade da produção legislativa. A escolha foi uma unanimidade, ele teve aprovação dos deputados, do presidente Max, do primeiro secretário Botelho e dessa forma eu fiz questão de ser um ex-deputado justamente porque ele é capacitado para fazer essa andança dentro da Assembleia, compreende o Parlamento Legislativo, sabe as normativas e isso é meio caminho andado. E o ex-deputado Carlos Brito já assumiu de forma imediata a ASPAR. Luciana Gavilha para a Notícia de Frente. Certo. Bom, vamos para os destaques. Eu quero saber qual que vai ser os destaques de hoje. Eu tenho um que eu estou curiosa, que ele não quis adiantar para mim, então eu saberei junto com você, querido telespectador. Lúcio, qual será o seu destaque? Bom, meu destaque é que continua cada vez mais complicada, mais difícil de resolver, né? Essa novela aí do VLT e do BRT. E aí o seguinte, teve uma decisão da Justiça que pode atrasar ainda um pouco mais esta mudança pretendida pelo governo do Estado do VLT para o BRT. O governador já falou o seguinte, olha, nós vamos lançar a licitação do BRT no mês de julho, antes era para o mês de maio. E agora, um juiz, né, o juiz Geraldo Humberto Alves da Silva, ele decidiu o seguinte, que a questão do VLT, a discussão judicial do VLT, vai lá para a Justiça Federal. É a ação aí onde o governo pede ressarcimento do consórcio VLT. Então, é mais um ponto aí para dificultar um pouco mais o fim dessa novela, né? Do VLT ou do BRT. Certo. E você, Haroldo, qual que é o seu destaque? Eu vou falar sobre a vacina nacional Butanvac, que já começou a sua produção
em São Paulo, anunciado ontem pelo governador João Dória. Certo, daqui a pouco a gente vai a esses questionamentos. Deixa eu trazer aqui a participação do nosso telespectador. Bom dia, Nayara, Lúcio, Haroldo. Dá uma ajuda aí sobre o cemitério do Cochipó do Ouro, obra da Secretaria de Serviços Urbanos. Olha a situação aqui do cemitério. Ó, a situação, mato alto, sujo. O nosso telespectador está mandando aqui, né? O Nelson, do CPA. Tem mais gente aqui. Parabéns a vocês pela cobertura do caso Isabelle. Vi hoje pela manhã que foi mantida a medida socioeducativa contra a menor que tirou a vida da Isabelle. Assisto vocês quase todos os dias. Obrigada, Ivan do Cochipó. Foi a decisão ontem, né? Foi a decisão ontem lá do Tribunal de Justiça da terceira Câmara Criminal, que com o voto, né, do desembargador Gilberto Giraldelli, né? Aí foi concluído o julgamento e foi negada a liberdade para a atiradora, né? A atiradora que matou com um tiro no rosto a amiga, né? Amiga entre dela, entre aspas. Entre aspas, né? Isabelle Guimarães. Então, a atiradora vai continuar recolhida lá na unidade, né? Socioeducativa. A decisão da juíza Cristiane Padim da Silva foi de que ela deveria ficar recolhida por no máximo 3 anos e passando por uma avaliação ou reavaliação a cada 6 meses. E aí a decisão, como eu disse aqui, do desembargador Gilberto Giraldelli, que havia pedido vistas porque estava empatado lá, né? Estava empatado, na terceira Câmara. O relator, o Juvenal Pedreira da Silva, votou por manter a menor internada na unidade socioeducativa e o desembargador Rondon Bacil entendeu que ela deveria ser colocada em liberdade. Então, existia aí uma ansiedade muito grande por essa decisão, até porque é o seguinte, né? Menores que praticam atos infracionais parecidos com esse aqui, mas que não têm grandes questão de patrimônio, né? São pessoas mais pobres, essas pessoas aí, elas cumprem essas medidas aí que são determinadas pela justiça, né? Sem maiores resistências. E nesse caso aqui, recurso atrás de recurso. O que gerou, sobretudo, ia falar Antero, Lúcio, né? Gerou, sobretudo, ao meu ver, ansiedade e uma angústia muito grande, né? Principalmente por parte da mãe dela, né? Porque com a possibilidade de soltura, realmente, de liberdade, é uma angústia violenta, porque isso, a meu ver, traduz numa injustiça monstrual, né? Olha, tem mais participação antes do intervalo aqui. Votei no vereador acreditando nas suas propostas de trabalho sério para atender a população cuiabana, pois conheço desde criança. Acreditei que seria o diferencial para moralizar essa casa dos horrores. Porém, até agora, não levantou sua bandeira. Acho que comprou um paletó com 6 bolsos fundos. Abraço, é o Roberto. Não disse o nome aqui do vereador. Pena que ele não falou o nome do vereador. Manda aqui, fiquei curiosa, porque Roberto. Ele já está decepcionado, né, com o comportamento do vereador. É bom ele colocar o nome do vereador. Quem sabe o vereador está assistindo e levanta essa bandeira, né? Os advogados do prefeito criaram essa CPI, assim evitaram a oposição de pedir abertura. Assim, o presidente Lambe Bota blindaria o prefeito. É o Souza, do Alto da Serra. Tem mais um aqui. Bancada, na gestão atual, já trocaram mais de 3 vezes o aparelho medidor de diabetes, além de nunca ter a lanceta para medir a glicose. É o Tiago Martelo, de Cuiabá. Ele fala lavagem de dinheiro, né, Tiago? A gente não pode afirmar isso aqui, então, diz aqui o Tiago que conhece bem a realidade, que precisa dos medicamentos. Bom, vamos para o nosso primeiro intervalo, agora 6h39. Daqui a pouco tem mais a notícia de frente para você. Não saia daí, viu? A gente já volta.